Oi meninas, meu nome é Larissa, pra quem não me conhece. Eu vou falar um pouquinho de como tá a minha vida depois de 7 meses de cirurgia redutora com prótese de silicone. E como o título do vídeo fala, por que eu preciso fazer um reparo. Eu vou começar esse vídeo, pra gente não perder muito tempo, o vídeo não ficar cansativo, respondendo 7 perguntas que eu recebo muito até hoje das meninas que querem fazer também. E aí eu vou responder essas perguntas e depois eu vou contando pra vocês alguma coisa e por que eu vou precisar fazer esse reparo. Bom, a primeira pergunta que sempre me fazem é onde eu fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia no Hospital das Plásticas de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E eu fiz com o Dr. Sérgio Kennert. E então, foi lá que eu fiz essa cirurgia. O valor também, que sempre me perguntam, eu paguei um valor no hospital de R$6.000 da cirurgia, com a prótese tudo, com o quarto, com o acompanhante, tudo no hospital que eu paguei foi R$6.000. Ah, Larissa, mas você só gastou isso? Não, eu não gastei só isso. Antes da cirurgia, você gasta bastante dinheiro fazendo exames. E depois da cirurgia, você gasta bastante dinheiro com pós-operatório, que é remédio, curativo, sutiã, essas coisas. Ao todo, eu acredito ter gastado quase R$7.000. Não foi muito mais. Só que, assim, teve muitos exames que eu consegui fazer de graça no posto de saúde. Então, para quem vai fazer todos os exames, mais todo o pós-operatório, provavelmente vai gastar em torno de 7.500 pagando esse valor que eu paguei de R$6.000. Eu não sei se lá ainda tá esse preço. Eu tô falando pra vocês o que eu paguei na época que eu fiz. O que muitas pessoas perguntam também é quanto eu usava antes de fazer a cirurgia e quanto eu uso agora. Eu usava sutiã em torno de 48, 50. Mas assim, dificilmente eu usava sutiã, porque eu nunca comprava e nunca achava um que servisse em mim, né? Aí eu usava muito top, porque eu tinha que ser GG e assim, biquíni GG. Hoje eu tô usando a numeração 46 e em roupa M, às vezes G também. Outra pergunta é qual foi o tipo de anestesia? A anestesia ela é geral, você dorme, você simplesmente dorme, quando você acorda você tá com o peito lindo, maravilhoso. Quanto de prótese eu coloquei? Quantos ml de prótese? Eu coloquei 160 ml de prótese e retirei 390 gramas de um peito, 390 e 300 de outro. Não me lembro qual foi qual, mas foi isso. Muitas pessoas me perguntam também se tem que trocar a prótese depois de 10 anos. Eu não sei dizer se tem que trocar a prótese depois de 10 anos mesmo, mas o que eu sei, que eu li, que eu busquei saber, é que você tem que passar a fazer vários exames depois que você faz a prótese. Anualmente você tem que fazer uma ultra para ver como a prótese está. E se a prótese der problema, você troca. Não existe esse prazo para trocar. É caso a prótese dê problema que você tem que trocar. Não é? Hoje as próteses elas já são vitalícias, mas você tem que ficar fazendo exame para saber se está tudo bem com a sua prótese. Como ficou a minha cicatriz? Então, a minha cicatriz ela não ficou perfeita, ela não ficou boa. Eu falei pra vocês que eu tive um problema com ponta abril. Isso foi uma das coisas que fez a minha cirurgia não ficar perfeita, mas também acredito que é da minha pele. A minha cicatriz ficou hipertrófica, um pouco maior assim, ela é grossinha e escura. Só que essa tonalidade ela vem mudando, ela já foi vermelha, agora ela tá escura, com o tempo ela muda de cor, também ela fica outras cores. E assim, no início eu usei uma pomada super cara, que é Locote, ela foi uns R$200, 30 gramas de pomada, uma coisa bem pequena, só que assim, não resolveu muito o meu problema, eu acredito que seja da minha pele, não tem nada a ver com o médico. Né? Todo mundo fala que a pele negra tem tendência a queloide, mas no meu caso não deu queloide, só que a minha cicatriz ficou um pouco mais grossa do que a normal e muito aparente. Eu tenho amigas que fizeram que não dá pra ver cicatriz. Na minha ela é visível, ela dá pra ver. Não é uma coisa que me incomoda muito, porque antes de fazer a cirurgia eu já tinha ciência que eu teria uma cicatriz. Poderia ficar perfeito, poderia aparecer. Então, assim, não é uma coisa que me incomoda. Muito melhor ter a cicatriz do que ter o peito enorme que eu tinha caído. Então, eu vivo bem com a minha cicatriz, apesar de ela não ter ficado perfeita. Mas isso é muito relativo. Não adianta você perguntar se ficou perfeita achando que a sua também não vai ficar,
porque não tem, é da pele da pessoa mesmo, não tem nem a ver com o médico, tem a ver mais com a seu tom de pele, o seu jeito de pele, nem tom. Porque eu tenho uma amiga que é da minha cor e a cicatriz dela nem se vê. É mais o tipo da sua pele, não sei explicar, não sou dermatologista, mas é isso, não tem muito parâmetro esse negócio de cicatriz. Outra pergunta frequente é se eu vou poder amamentar. Bom, nada foi dito que eu não poderia. Eu também pesquisei muito e, assim, tem casos que acontece que você perde glândulas na hora da cirurgia e por isso você tem dificuldade de amamentar quando você tiver filho. Bom, eu não tenho nada que. Não sei ainda se isso vai acontecer comigo. Pode acontecer e pode não acontecer. Como pode acontecer com você, se você fizer, pode não acontecer. Isso também é relativo, vai de pessoa a pessoa, vai de procedimento para procedimento. Tem peitos que são muito grandes. Isso acontece também muito quando o peito é muito grande, aquelas mamas gigantes mesmo. E é isso tende a acontecer porque é retirado muita glândula. No meu caso, não sei se vai acontecer, mas eu também não estou muito preocupada com isso, porque tem outras maneiras de alimentar a criança. Claro que quem quer ter filho tem essa vontade de amamentar, mas eu também sou tranquila em relação a isso. A pergunta que todo mundo faz é se dói. Bom, na hora da cirurgia você não sente nada, você não vê nada, você dorme. Então não dói. E o pós-operatório, pra mim foi bem tranquilo. Eu não tive dores. Dores não, é muito desconforto, é muito incômodo por você não poder fazer as suas coisas. Tem um vídeo que eu falo do pós-operatório, né? Então, se quem quiser tiver curiosidade, pode ver esse vídeo também. Eu vou deixar o link aqui. Mas enfim, dor não. Não tem aquela coisa absurda de dor. Bom, para quem não fez a cirurgia, eu recomendaria que se tenha vontade, faça. E para quem já fez e tá bem e tal, se sente bem, é muito bom você fazer essa cirurgia. Eu fiz, a minha não ficou. O que acontece? Eu vou ter que fazer um reparo, como eu disse para vocês no início do vídeo. Mas por que, Larissa, você vai ter que fazer esse reparo? A cirurgia não ficou perfeita? Teve algum erro médico? Não, gente, não é nada disso. O meu médico foi muito bom. O meu peito, ele tá totalmente simétrico, tá totalmente perfeito. Só que, pra mim, ele ficou grande. Eu falei isso no vídeo quando eu tava com 25 dias, que eu achava que ele tava grande. Só que como tinha só 25 dias, eu não tinha como ter certeza que ele ia ficar assim, porque tem um processo que ele desinchou nesse período e tal. E por isso eu não. Bom, e por isso eu tive que esperar para ver como ele ficaria. Bom, o que acontece? Hoje eu tenho outra vida. A minha eu reduzi o meu seio, foi a melhor coisa que eu fiz para mim, para minha autoestima. Minha vida é outra. Eu não sinto mais dores nas costas que eu sentia diariamente. Eu consigo vestir uma roupa que eu não vestia. Eu tô de cropped hoje, tipo, é uma coisa que não existia para mim. Eu tô sem sutiã. Olha. E o peito tá durinho, tá ali bonitinho, só que ele ficou grande. E assim, eu acho que ele grande, vai cair de novo, sabe? Então por isso eu vou refazer minha cirurgia. Eu esperei os 6 meses, eu desde o início, assim, eu tava achando ele grande. Apesar de estar satisfeito por ele estar 1000 vezes melhor do que ele era, eu tava achando ele grande. Então eu esperei passar 3 meses, aí depois 6 meses, porque você só pode reclamar, assim, teoricamente, com o médico depois de 6 meses, que é o tempo que o peito tem para tomar mais ou menos a forma que ele vai ficar para o resto da vida. E aí, quando eu fiz 6 meses, eu decidi ir lá no meu médico, falar com ele que eu não estava muito satisfeita com a cirurgia por causa do tamanho. Deixei para ele bem claro, como eu tô deixando para vocês, que não é o trabalho dele que me incomoda, pelo contrário, o trabalho dele foi muito bem feito, só que o tamanho tava me incomodando. E assim, eu não queria ficar com um peito desse tamanho. E eu queria ele menor e tal. Aí eu fui lá, conversei com o médico. Ele entendeu a minha situação. Aí ele pediu pra eu voltar na outra semana. Ele tirou fotos de novo. Pediu pra eu voltar na outra semana. Porque ele ia falar com o chefe dele se eles autorizavam refazer a minha cirurgia. Bom, eu fui na semana seguinte e o médico autorizou. Mas o que acontece? Eu acredito também que a culpa do meu peito ter ficado grande também é minha. Por quê?
Eu falei pra vocês no outro vídeo, no primeiro vídeo, que eu tava emagrecendo pra fazer a cirurgia. Beleza, eu consegui emagrecer bastante pra fazer a cirurgia. E eu fiz a cirurgia, tava magrinha, né? Só que o que aconteceu? Depois da cirurgia, eu relaxei. Tipo assim, já tinha realizado meu sonho, então relaxei. E aí eu engordei tudo de novo. E isso pode ser um problema, pode ter ocasionado também pro meu peito não ter ficado perfeito como ele tava no início também. Ele tava bem mais bonito e tal. Agora ele deu aquela riada, mas isso acontece também. O médico até me perguntou também se eu tinha engordado. Só que eu acho que o fato de eu ter engordado um pouco não também é tudo que aconteceu. Eu acho que ele também pode ter tirado pouco conteúdo mamário, já que ele colocou também a prótese. Como eu falei pra vocês, eu tirei 300 de um lado, 390 do outro e coloquei uma prótese de 150. Se fosse converter igualmente, se fosse igualmente convertido, no final eu só teria tirado 150 gramas de peito. E assim, é pouco, sabe? E aí, por esse motivo, eu vou refazer a cirurgia. O Dr. Sérgio foi super atencioso. A única coisa que ele me pediu foi para eu emagrecer dessa vez. Então, assim, eu preciso emagrecer para poder fazer a cirurgia agora, o reparo. Ele pediu para eu emagrecer em torno de 8 quilos, 6. E aí eu tô já fazendo minha reeducação alimentar, tô me exercitando para isso. Agora eu tenho outro objetivo, assim. Da outra vez eu fiquei muito focada por causa da cirurgia. Agora eu não penso mais em focar por causa da cirurgia. Eu penso em focar para emagrecer para mim mesmo. Porque eu também achei que depois que eu fizesse peito estaria tudo perfeito para mim. Que meu corpo estaria perfeito, mas não é verdade. Eu tô com problema com peso há muito tempo. O peito era um dos problemas que eu tinha por causa do meu excesso de peso. E aí eu simplesmente achava que o peito era tudo, que depois que eu fizesse o peito estaria tudo perfeito e não tá. A gente tem que se cuidar. Se você tá feliz com o seu corpo, beleza, mas eu não estou como eu não estava. E eu fico nessa sanfona porque sempre quero emagrecer por pressão ou por mim mesmo. E dessa vez eu decidi que eu vou emagrecer por mim e vou continuar magra por mim. Não é por causa de cirurgia, não é por causa de ninguém. Então, eu tendo a achar que a cirurgia vai ser muito mais bem sucedida agora. Sim, o Dr. Sérgio, ele foi muito compreensivo comigo. Eu achei que ele não ia aceitar refazer minha cirurgia, mas ele vai refazer. E assim, eu digo para vocês que estão procurando médico, que vão fazer, procure um médico que vocês conheçam, que vocês tenham referência dele, que você conheça o hospital, que você conheça pessoas que fizeram lá, para saber se o médico é de confiança, se em casos desse, por exemplo, que é o meu caso, de eu não estar satisfeita, se o médico ele vai lhe atender novamente, porque eu vejo várias pessoas que se preocupam muito com o preço, vai em qualquer médico, e depois o médico simplesmente caga para você. O meu primeiro problema com o peito foi que meus pontos abriram, eu falo isso no vídeo de pós-operatório, para quem não viu pode ir lá assistir. E o médico foi super atencioso comigo, ele me respondia pelo WhatsApp e ficou fazendo vários atendimentos comigo durante a semana para poder acompanhar a evolução do meu ponto. E assim, eu acho que o mais importante é isso. Agora ele vai refazer minha cirurgia. Eu não vou pagar a cirurgia toda de novo. Eu tenho vou ter alguns gastos, mas a cirurgia toda de novo eu não vou pagar. Porque foi uma coisa assim, não foi um erro dele, só que ele deve saber que para um peito de redução meu peito ainda tá grande, então ele vai refazer para mim, porque ele viu que eu até chorei lá no consultório, assim, não que eu não esteja satisfeita, foi o que eu falei desde o início. Eu gosto do peito agora? Gosto, só que eu acho que, tipo assim, como ele tá grande ainda, ele vai acabar ficando do jeito que ele era antes, então esse é meu medo. Esse é o meu maior medo, por isso eu vou refazer logo a cirurgia, deixar ele menor como eu sempre quis, para poder não ocorrer isso. Sim, quem tem o peito grande sabe que o nosso sonho é ter um peito pequeno. O meu peito era muito grande e flácido, muito caído. E assim, eu não quero ter esse peito nunca mais. Então, por isso eu vou refazer. Tem muitas pessoas que falam que eu sou louca por estar fazendo tudo de novo, por passar por isso tudo de novo. Mas eu acredito que você tem que estar feliz com você. Então, por isso eu vou refazer minha cirurgia. Para quem não fez a cirurgia, não tenha medo, porque aconteceu isso comigo, de eu ter que fazer, de minha cicatriz não tá tão perfeita. Porque assim, a minha vida é outra. Eu falo para vocês que eu faria isso de novo várias e várias vezes, se fosse para ficar lindo. Como eu vou refazer? E passaria por tudo que eu já passei, como eu vou passar. Então, assim, não tenha medo. O que vocês têm que ter em mente é de procurar alguém de confiança, que vai lhe atender em casos como esse. Eu até hoje recebo muitas meninas me perguntando, vocês podem continuar me perguntando as coisas, que eu vou atender vocês.
mais pra frente eu vou fazer outros vídeos falando de como foi o reparo, de como eu tô me sentindo, se deu tudo certo e tal. Peço para quem assistiu o vídeo, para quem gostou, que dê um gostei. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Eu respondo todo mundo que entra em contato comigo, então vocês podem entrar em contato. E é isso, meninas. Digo pra vocês, pra não desistirem de fazer a cirurgia. Pra mim foi muito difícil fazer. Eu não tinha dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sou rica, mas eu juntei muito dinheiro, eu fiz muita coisa pra conseguir. Eu vejo muitas meninas que falam que o maior problema é o dinheiro. Então tentem fazer, tentem juntar, procure trabalhar, fazer coisas que vocês consigam juntar. O meu foi muito suado, foi muito sacrificante, mas no final eu consegui. Então é isso, meninas. Tchau!